Olá, tudo bem? Boa tarde para todos que irão acompanhar essa nossa fala hoje a respeito do assunto fé. Gostaríamos de trazer uma abordagem espiritual para poder conversar a respeito da fé, para que possamos nos aproximar um pouquinho daquilo que Jesus quis nos dizer quando falou que a fé transporta montanhas, quando falou que a fé é a mãe da esperança e da caridade. Para podermos conversar um pouco a respeito da fé, gostaríamos inicialmente de trazer um momento da vida de Jesus. Um momento em que ele tinha subido um monte e, ao descer desse monte, encontrou os seus discípulos e então um pai de família veio até Jesus e lhe disse: Senhor, tende piedade do meu filho, pois muitas vezes ele cai no fogo e se queima, pois muitas vezes ele fala coisas incompreensíveis. Senhor Jesus, meu filho parece estar louco. Eu já pedi aos seus discípulos para tentarem curar o meu filho, enquanto estavas fora, enquanto estavas nas montanhas. Porém, eles não lograram êxito, não conseguiram afastar esse mau espírito. O que podes fazer para poder auxiliar o meu filho? Então, Jesus disse: ó raça incrédula, até quando estarei dentre vós? Até quando estarei convosco? Então Jesus foi até aquela criança, conversou com aquele espírito das trevas que estava lhe possuindo. Muita gente lhe chama de demônio. Tem vários nomes para poder nomear aquele infeliz. Mas após conversar com ele, esconjurou-lhe daquele menino, e então o menino voltou à sua saúde. Então Jesus se aproximou dos discípulos e eles lhe perguntaram: Mestre, por que você pôde afastar aquele mau espírito e nós não tivemos êxito? Então ele falou que aquele tipo de espírito poderia ser afastado somente com jejum e oração. E disse então que se por acaso nós tivéssemos uma fé do tamanho de um grão de mostarda, diríamos àquela montanha: saia daqui, mova-se até lá, e ela então se moveria. Que tipo de fé é essa que Jesus sugeriu para nós? Que fé é esta que é a mãe da esperança e da caridade? Será que fé é acreditar? E aí eu lhe questiono: o que na sua vida você consegue simplesmente por acreditar? O que na sua vida você obtém apenas desejando? E eu mesmo respondo: nada. Mas se o teu desejo for um desejo operante, você pode conquistar tudo. Então a fé que nos propôs Jesus não era a fé de acreditar que há um Deus misericordioso e bom. Não é acreditar que Deus cuida de nós e que Ele tudo pode, tudo nos ouve e fará tudo para nos livrar do mal, não. A fé em Deus é a crença operante em Deus, de maneira a se apoiar na bondade e na amorosidade do Pai. Mas, com base nesse apoio fraternal contínuo,
termos todos os nossos esforços possíveis para sermos operantes no caminho do bem. Há essa necessidade de sermos operantes. Há essa necessidade de podermos pôr em prática a nossa inteligência, de pôr a nossa mão no arado. Então a fé que nos indicou Jesus vai muito além simplesmente do acreditar. Vai até mesmo além da fé operante. É aquela que livra dos meus obstáculos maiores, que são a preguiça, que é a vontade de continuar tendo sempre o mesmo padrão de pensamento. É a fé operante de modificar os meus hábitos. É a fé operante de acreditar nas minhas capacidades. É a fé operante de olhar para as pessoas à minha volta, para as situações à minha volta e usar todos os meios que eu posso para poder procurar a felicidade que eu almejo. Mas desde já saibamos que só há felicidade quando aquilo que eu almejo produzirá bem para mim e bem para os outros à minha volta. Porque se eu utilizar da minha fé operante para somente a mim me beneficiar, e pior ainda, para trazer prejuízo àqueles à minha volta, então eu estarei incorrendo em erro. Porque a fé operante, ela se apoia no amor de Deus. E o amor de Deus quer o bem para todos os seus filhos. E não para a felicidade de um, em detrimento à tristeza e ao prejuízo dos outros. Então, uma palavra que nós podemos dizer para poder resumir a colocação de fé. Fé pode ser traduzida como confiança operante. Deus irá atuar tanto mais na minha vida, quanto mais eu me fizer merecedor da presença dele e de toda a sua potência de amor dirigida para mim. Quanto mais eu fazer uso dessa minha relação com Deus para poder produzir o bem à minha volta, mais Deus se aproximará de mim, mais eu conseguirei refletir Deus nas minhas atitudes, mais eu sentirei Ele fazendo parte da minha vida, mais eu perceberei momentos que parecerão ser momentos de sorte, que todos vão considerar como sorte, mas que muitas vezes o que chamamos de sorte, na verdade é Deus silenciosamente agindo e tocando no nosso coração, no nosso pensamento, nas pessoas à nossa volta, para que o melhor aconteça conosco. Então, fé é esta confiança operante. Tenhamos, meus amigos, confiança de que o caminho do bem não é nem o melhor caminho a ser escolhido, é o único caminho. Que tudo que nós fazemos que resulta em mal para o próximo, na verdade, é um mal que nós estamos fazendo principalmente para nós mesmos. Pois Deus dará um jeito para que o outro receba aquilo que o outro merece, conforme o seu plantio. Mas o mal que nós fazemos aos outros é um plantio que nós mesmos colheremos. Então, o mal que nós tentamos fazer ao outro acaba sendo mal somente para nós mesmos. E existe, então, essa necessidade de podermos ver o que andamos praticando ao longo das nossas vidas. Que plantios de espinhos, que plantios pedregosos, que plantios
que não pensem no bem, que não pensem na luz da vida. São plantios que não valem a pena. Que todas as vezes que xingamos alguém, que olhamos o outro de lado, que desejamos o mal para alguém, que a outra pessoa fique doente, que a outra pessoa sofra, que a outra pessoa tenha insucesso nos seus desejos. Todas as vezes que eu desejo isso para alguém, eu estou transformando a minha luz em trevas. E a minha luz resplandece todas as vezes em que uso da verdade, do sorriso, do amor, da bondade. Todas as vezes em que faço aparecer a esperança no olho do próximo. Todas as vezes em que converto o dia do próximo em um dia mais feliz por ter estado diante da minha presença. Todas as vezes em que trago alegria para a minha comunidade. Todas as vezes em que trago alegria para a minha família. Em que trago alegria para os meus colegas de trabalho. Em que trago alegria para qualquer meio onde eu esteja. Até mesmo no meio virtual. Todas as vezes em que o meu coração se torna uma sala iluminada, em que todos se sintam radiantes, confiantes e tranquilos ao meu redor, eu estou plantando uma semente de amor. Eu estou me aproximando do desejo de Deus para mim aqui na terra. Pois nunca foi do desejo de Deus que nós tivéssemos fé apenas para acreditar que Ele existe ou para louvá-lo. O desejo de Deus para que tenhamos fé é para que tenhamos confiança nele, e Ele é amor. Ou seja, confiar que o amor na atitude para com o outro é o seu desejo para conosco. Toda vez que eu amo o outro, que eu faço bem ao outro, como eu gostaria de ser amado e que me fizessem bem, eu estou sendo o que Deus é, porque Deus é amor. Isso é ter fé em Deus. Ter fé em Deus é agir como Deus age. É agir com amor. Lembramos sempre, meus irmãos, que todas as pessoas, sejam elas pessoas simpáticas ou antipáticas a nós, elas também são filhos de Deus. E que Deus deseja o bem para todos os seus filhos. Todos os seus filhos são bem amados. E não apenas os seus filhos que agem conforme as atitudes de bondade e de amor. Então sejamos nós exemplos em todos os meios em que estivermos. Sejamos nós luz em todos os meios em que estivermos. Porque isso é a prova viva da fé. A fé que transporta montanhas. É a fé operante no bem e no amor todos os dias, independente da dificuldade que cruze o nosso caminho. Não tenhamos nós o pensamento errado de que fé é frequentar um determinado espaço religioso, de que fé é ocupar determinada posição na igreja, é sentar em determinada região da igreja, é comparecer determinado número de vezes ao culto. Para Deus é que importa. A fé que nós demonstramos para Deus é o bem que fizemos para o outro à nossa volta. E isso independe de religião. As religiões são maravilhosas porque elas nos lembram, todas as vezes em que lá estamos, da necessidade de estarmos com Deus e de praticarmos o amor. Mas lá não é um local de destaque. Lá não é um local de aparecer. Lá não é um local de se promover. Porque vejamos que Deus
que a figura suprema e criadora de todo o universo não tem o seu nome escrito e entalhado em letras douradas em todas as coisas, não. Nós temos que adivinhar a existência de Deus pela perfeição das coisas à nossa volta. Então nós, quando fazemos o bem, não precisamos também escrachar o nosso nome, aparecermos e ganharmos destaque. O importante é ser luz. E nós somos luz todas as vezes em que agimos com amor. Espero, meus amigos, que tenha ficado bem claro o que significa a fé. Nos nossos encontros até agora, nós tivemos o primeiro encontro em que fizemos uma introdução do Evangelho de Jesus. No segundo encontro, conversamos a respeito do amor. E hoje trouxemos um pouco de esclarecimento a respeito da fé. Todas as semanas, seguindo a vontade de Deus, nos sábados, às 17 horas, nos encontraremos aqui neste canal novamente para conversarmos um pouquinho a respeito do Evangelho de Jesus. Não num louvor simples e puro, mas sim uma manifestação de gratidão a Deus por tudo que Ele nos dá e para que nos utilizemos desse conhecimento para a nossa reforma íntima. Estejamos todos em paz, que assim seja.